Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, abre o nosso coração, arranca desse coração perverso a incredulidade, Pai. Arranca desse coração perverso esse hábito mau, terrível, demoníaco, de contar apenas com aquilo que vê na sua mão. Mas que possamos ser uma igreja que age pela fé. Age pela fé na hora de definir um alvo missionário, um alvo de sustento missionário. Age pela fé quando vai dobrar os joelhos intercedendo por missionários que já estão no campo. Age pela fé quando intercede por missionários que ainda vão, para que o Senhor os levante. Age pela fé quando decide mudar o rumo de sua vida, para nós mesmos sermos missionários do Senhor. Que assim, Senhor, sejamos uma igreja que age pela fé, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, convido-os a 1 Coríntios capítulo 11, a primeira carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 2 a 16, uma continuação da exposição dessa carta que temos feito desde fevereiro e que tem trazido preciosas lições, e agora a gente está chegando numa parte muito difícil, muito complicada. As aplicações, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, ou seja, como usar o texto da semana passada já foi difícil, e a de hoje não vai ser diferente. Eu peço ao Senhor que me dê capacidade de tornar claro o que esse texto quer dizer para nós. Então, enquanto vocês abrem, eu quero lembrar para vocês, do primeiro capítulo até o 6º capítulo, nós tínhamos palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, baseado no testemunho que ele ouviu de uma família e de alguns irmãos que vieram de Corinto para conversar com Paulo. E aí ele falou sobre divisão na igreja, falou a respeito de moralidade na igreja. E aí, quando chega no capítulo 7, ele começa a mostrar que ele está respondendo algumas perguntas de uma possível carta que os coríntios mandaram para ele. E aí ele fala sobre casamento e celibato, como nós já vimos aqui alguns dias atrás, e ele fala também sobre a comida sacrificada a ídolos, como usar a nossa liberdade na hora de decidir como lidar com a comida sacrificada a ídolos. E hoje o assunto não é mais fácil. Nós vamos falar sobre o uso do véu na igreja. E as irmãs devem começar a pesquisar na internet quanto custa um véu. Aquelas irmãs mais prendadas talvez queiram já pensar em usar ou confeccionar um véu. Eu falei hoje de manhã que eu fiquei já imaginando algumas irmãs chegando na igreja com um véu com o logotipo da Igreja Batista da Glória atrás, assim. Fica muito legal. Mas eu não posso negar. Interpretar esse texto com honestidade, sem deixar que os meus preconceitos, sem deixar com que a minha tradição pessoal influenciasse na interpretação, não foi fácil. Eu já olhava para o texto e dizia, como isso aqui? Como é que eu posso dizer que isso aqui não é para fazer? Como é que não pode ser desse jeito? Se o texto está claramente, Paulo dizendo que não é uma questão cultural, que é uma questão teológica, é uma questão natural. E eu posso imaginar o coração das irmãs já atribulado, mas eu queria que você tivesse paciência e confiança no que o texto diz. Vamos ler então o texto que diz o capítulo 11, versículo 2 a 16. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, mas o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça coberta? A própria natureza das coisas não lhe ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica e a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus.
Eu espero que o Senhor me use para tornar claro o que esse texto diz para você, e eu espero que Deus também esclareça, abra a mente de vocês para entender o que esse texto diz. A interpretação dele hoje, ela é seguida em basicamente 3 vias, ou 3 pontos de vista. Alguns acham que, o texto ele vai falar sobre o uso do véu, mas por trás do ensino do uso do véu, existe a informação ou a instrução a respeito da liderança masculina no culto e a respectiva submissão feminina, o que mostra a honra aos propósitos estabelecidos por Deus lá na criação. É isso que o texto vai falar sobre a liderança masculina e a submissão feminina dentro do culto. E aí o véu, o uso do véu vai ser um símbolo dessa submissão feminina à liderança masculina durante no meio do culto. E aí então os 3 pontos de vista são: o primeiro pensa que essa exigência do véu foi só naquele tempo, e o princípio que está aqui por trás do véu, que é a liderança masculina dentro da igreja, esse é eterno. O segundo ponto de vista acredita que a exigência do véu não é só para o tempo de Paulo, ela é uma exigência atemporal, ela persiste inclusive hoje, e há muitas igrejas que utilizam o véu ainda nesse tempo. No entanto, e que o princípio também é eterno, ou seja, tanto vale o uso do véu como o aspecto da liderança masculina dentro da igreja. O terceiro ponto de vista conhecido é que a exigência e o princípio são são temporais. Foram para aquele tempo do apóstolo Paulo. Então, naquele tempo, era para usar, as mulheres deveriam usar o véu, e naquele tempo, os homens deveriam liderar a igreja e as mulheres se submeterem, mas hoje isso não seria necessário. Essa liderança masculina dentro da igreja não seria necessária, não seria uma exigência. Então, essas são os 3 pontos de vista. Eu quero dizer para vocês que eu estou seguindo o primeiro. Eu sigo o primeiro ponto de vista de que esse texto, e aí as irmãs estão começando a ficar mais aliviadas, a exigência do véu foi para aquele tempo, só faz sentido naquele tempo. Se as irmãs quiserem usar véu, não é problema. Eu até achei bonito alguns que eu vi na internet enquanto estudava. Mas o princípio de liderança masculina, não. Esse persiste até hoje, e é isso que eu quero tentar mostrar através desse texto. Agora, é errado interpretar esse texto dizendo que o apóstolo Paulo era machista. Porque se você pensar assim, você está pensando como os teólogos liberais, e aí você está entendendo que as escrituras não são inspiradas por Deus. Mas se você entende que a escritura é inspirada por Deus, e assim como Jesus usou a escritura, palavra, destacando palavras, então a inspiração das escrituras é no nível das palavras. E se é no nível das palavras, então nós não podemos configurar ou deduzir que Paulo era machista. Teríamos que dizer que Deus é machista, porque a palavra é de Deus. O segundo ponto, o segundo erro, é você reduzir a sua aplicação, ou seja, dizer que esse texto só serve para aquele tempo, que é o que faz o pessoal da terceira linha. Quando eles dizem que a exigência e o princípio que está nesse texto só serve para o tempo de Paulo, então a pergunta é: para que cargas d'água que ele foi colocado aqui na Bíblia? Por que ele está aqui? Se é palavra de Deus, então qual é a utilidade? E Romanos capítulo 15 já diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não existe nada nas escrituras que não é útil para nós, que não é ensino para nós. Evidentemente que nós precisamos definir exatamente o que é princípio bíblico, o que é uma verdade bíblica eterna e o que é costume, o que é tradição. E qual é o impacto de uma coisa na outra? Qual é o impacto da teologia na tradição? E como nós aplicamos a teologia, ou seja, esses ensinos, hoje, em 2021? Um outro erro é obedecer à tradição sem entender qual é o sentido que está por ela. É como se, por exemplo, vocês decidissem: não, já que na Bíblia é para usar o véu, eu vou usar o véu, mas não ser uma pessoa submissa aos homens. Ou seja, você usa a prática, mas você não entende o princípio por trás da prática. Esse é um outro erro. Então o apóstolo Paulo, ele começa elogiando os coríntios, e é surpreendente Paulo elogiar os coríntios. Na primeira parte do texto, ele diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Eu fiquei achando que Paulo estava sendo sarcástico. Como assim, os coríntios estavam lembrando dele em tudo?
Ele acabou de criticar, ele vem criticando, ele vem descendo a lenha nos Coríntios, desde o capítulo 1, problemas de divisão, problemas de moralidade, problema de a fuga do casamento, né? E aí, então, a gente percebe que havia lutas, brigas dentro da igreja por causa disso, lá no versículo 16. Então, como assim, Paulo? Eles lembram de tudo. Mas é possível que Paulo seja honesto, porque no versículo 17, ele vai falar sobre a ceia do Senhor e vai dizer: entretanto, o que lhes vou dizer, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Então, eu acho que Paulo estava sendo honesto e Paulo estava sendo misericordioso. O que ele estava dizendo? Apesar de toda a dificuldade que vocês têm em me aceitar como apóstolo, a rejeição que vocês têm para comigo e os problemas de pecado que vocês têm entre vocês, eu percebo que ainda assim vocês lembram de mim e que vocês seguem as tradições que eu passei para vocês. Agora, cuidado aqui, quando você a palavra tradição, na tua cabeça ocidental e do século 21, você está pensando que Paulo estava passando comportamentos ou práticas, rituais ou costumes culturais que deveriam ser obedecidos pela igreja. Então, essas seriam as tradições, como, por exemplo, usar o véu. Até porque essa palavra está justamente no texto que fala sobre véu. Mas quando você olhar a palavra tradição, tanto aqui, tanto no todo o Novo Testamento, você deve entender os ensinos, todo o pacote de ensino que Paulo passou para eles. No próprio capítulo 11, você vai ver lá mais na frente, quando ele vai falar sobre a ceia, ele vai dizer assim: porque eu entreguei a vocês o que eu recebi do Senhor, porque eu transmiti a vocês o que eu recebi do Senhor. E essa é a ideia, Paulo transmitia a verdade para a igreja, e essa verdade era a tal tradição que aparece no texto. Se você tiver acesso ao material que eu acabei de postar nas redes sociais da igreja, nos grupos do WhatsApp da igreja, você vai ver um comentário, um apêndice que eu colhi e coloquei no final dos comentários da mensagem, a respeito dessa palavra tradição, comentário de 2 teólogos, 2 estudiosos a respeito disso. Você pode aproveitar e estudá-lo. Mas é um fato, Paulo estava elogiando por causa desse comportamento deles, e me chama a atenção que Paulo não guardava mágoa, apesar de na igreja ter pessoas que o rejeitavam. Mas aí Paulo vai falar sobre o véu, e ele vai dar 5 motivos porque as mulheres deveriam usar o véu. E eu quero expor esses 5 motivos para vocês, e os princípios, e o princípio que está por trás, os princípios que estão por trás dessa orientação de Paulo para usar o véu. E o primeiro motivo que Paulo apresenta para usar o véu são as linhas de autoridade estabelecidas por Deus. O texto é bem claro em dizer no versículo 3, quero, porém, que vocês entendam. E aí o detalhe é que eles olha, eu elogio porque vocês têm recebido toda a tradição que eu tenho ensinado para vocês. Porém, e aí quando ele usa um porém, eles olha, mas tem um negócio aí que vocês não estão entendendo bem. E eu quero que vocês entendam a respeito de assunto. Pelo que parece, pelo que Paulo leu na carta, os coríntios não estavam entendendo claramente como era esse lance do uso do véu e como esse lance de liderança masculina dentro da igreja. E aí, então ele diz: o cabeça de todo homem é Cristo. Esse é o versículo 3. O cabeça de toda mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então temos 3 linhas de autoridade, 3 relações de autoridade aí. Cristo se submete ao Pai. O homem se submete a Cristo. E a mulher se submete ao homem. Esse é um padrão. Esse padrão é eterno. Cristo sempre se submeteu ao Pai. O Filho sempre foi obediente ao Pai. A pergunta é, o filho é diferente do Pai? Em alguma coisa? Nem nada. O Filho é como o Pai. Ele é Deus como o Pai. O que o Pai sabe, o Filho sabe. O que o Pai pode, o Filho pode. Onde o Pai está, o Filho também. O Filho é onipresente, é onipotente, é onisciente. O Filho é exatamente como o Pai. E por que ele é Filho e o outro é o Pai? Foi estabelecido funções dentro da Trindade. E nessas funções, o Filho se submete ao Pai. Mesmo sendo exatamente igual. Mesmo sendo o mesmo Deus. Ali dentro da Trindade, o Filho se submete ao Pai. E aí, então, essa glória, essa imagem, essa característica da Trindade
é vista dentro da igreja, no relacionamento do homem para com a mulher. E o texto diz, coloca no mesmo versículo, todas essas relações de autoridade, de tal forma que no corpo de Cristo, dentro da igreja, o homem deve se submeter à orientação de Cristo em sua vida, a orientação de Cristo para a igreja, e o homem deve se submeter a essa orientação e cumprir o papel que Deus deu para ele, tendo Cristo como seu cabeça. E o homem então deve cuidar das mulheres da igreja, para instruí-las, para cuidar delas, para conduzi-las a serem mulheres tementes a Deus e fiéis ao Senhor, que elas sejam conduzidas à maturidade. Isso porque as mulheres se submetem ao homem e esperam que o homem as lidere, lhes dê o direcionamento. A realidade é que dentro da igreja muitas mulheres poderiam fazer isso por capacidade intelectual muito melhor do que homens, concorda? Muitas mulheres têm capacidade intelectual para liderar mais do que homens, mas ainda assim, por uma determinação de Deus, as mulheres deveriam se submeter a eles, dentro do corpo de Cristo. E por que eu estou dizendo que é dentro do corpo de Cristo? Porque essa igreja já conhece, já temos ensinado que dentro do casamento a esposa se submete ao marido, isso não é novidade. Efésios capítulo 5 vai falar sobre isso, e a gente vai aprender isso desde Gênesis capítulo 2. De fato, dentro do casamento a mulher se submete ao marido, e o marido deve dar a sua vida pela esposa, isso você já sabe. Mas aqui nós estamos falando da realidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque o versículo 4 vai dizer assim: todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta. Orar e profetizar diz respeito ao culto. Então, Paulo está preocupado com a relação de liderança do homem para com a mulher no culto. E aí ele vai dizer que o homem, se ele orar ou profetizar com a cabeça coberta, é desonra. É desonra para a sua posição. O homem não deveria usar véu no tempo do apóstolo Paulo, porque seria uma atitude de desonra. Já ele diz que toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem véu, desonra a sua cabeça. A mulher perde honra pelo fato de não estar usando o véu dentro da igreja. É isso que o apóstolo está dizendo. E por que que o homem perde a sua honra quando ele cobre a cabeça com véu, e por que a mulher perde quando tira? O texto diz assim, é porque é como se tivesse rapada. E qual é o problema de ser rapada? O problema é que na época do apóstolo Paulo, as mulheres que eram adúlteras, as mulheres que eram prostitutas no templo lá de Corinto, e as mulheres que se levantavam contra o sistema, contra o padrão. Em Roma tem-se notícia de mulheres que fizeram manifestações buscando o direito de poder participar das decisões do que eles chamavam na época de eclesia, que eram as assembleias dos cidadãos. E nessas manifestações, muitas dessas mulheres rapavam as cabeças, rapavam o cabelo. Bom, isso não é muito diferente do que acontece hoje. Me parece que existe algum movimento feminista e essas mulheres também fazem isso. Elas rapam a cabeça para demonstrar que não se submetem aos homens. Bom, isso já acontecia no tempo de Roma, isso não é novidade. E quem fazia isso rapava a cabeça. Então Paulo está dizendo assim, olha, se uma mulher ora e profetiza com a cabeça descoberta, é como se tivesse rapada. É como se ela estivesse dizendo, eu não faço questão de ser uma mulher digna, pura, eu não faço questão de ser uma mulher submissa. É isso que o texto está dizendo no versículo 5. E aí no 6 ele vai dizer assim, se uma mulher não cobre a cabeça, também deve cortar o cabelo. Você quer mostrar-se rebelde, você quer dizer que não se submete, você quer dizer que não faz questão de viver uma vida pura, então por que você não rapa logo a sua cabeça, já que você não quer usar o véu? Você não quer usar o véu, então rape logo a sua cabeça. É isso que Paulo está dizendo no versículo 6. Se, porém, você tem vergonha, e isso chocava algumas mulheres que eram mulheres sérias, mulheres que não se envolviam promiscuamente, mulheres que buscavam o Senhor de forma sincera, mulheres que tinham dons espirituais, mulheres que tinham conhecimento. E elas não queriam ser tratadas de forma vergonhosa, tendo que cortar o cabelo. Então Paulo disse, se você não quer cortar o cabelo por causa disso, então você tem que usar o véu. Por coerência, você tem que usar o véu. O que esse texto, o que está por trás disso tudo, e como esse texto é útil para nós hoje?
esse texto está falando sobre liderança. O pano de fundo dele é liderança. Lembrem, as mulheres que tiravam o véu, elas não queriam se submeter aos homens e elas não faziam questão de serem mulheres puras. As mulheres que tiravam o véu tinham isso em mente. E Paulo está dizendo assim, olha, entenda uma coisa, desde a criação, existe uma relação de autoridade na qual Cristo se submete ao Pai, o homem se submete a Cristo e a mulher se submete ao homem. E isso tem que perseverar dentro da igreja. Ou seja, os líderes da igreja devem ser homens. Os líderes de célula devem ser homens. Os pastores devem ser homens. Se você tem um ministério e esse ministério precisa de um líder e tem homem dentro desse ministério, então o líder tem que ser homem. Por causa de um padrão estabelecido por Deus aqui no versículo 3. Se por acaso nós temos na nossa igreja ministérios ou mesmo células que mulheres estão liderando homens, então o texto está dizendo isso é desonra para os homens, porque é como se os homens estivessem cobrindo a cabeça com o véu. E isso é desonra. E isso é desonra para as mulheres, porque é como se as mulheres estivessem tirando o véu. Lembra que eu comecei dizendo para vocês lá no início, esse texto para ser interpretado sem preconceito, sem que a minha vontade, o meu desejo, os meus costumes interfiram na interpretação, como ele é difícil? Dentro do lar, o que há de se esperar? Imaginando que numa família existe um pai que é crente, uma mãe que é crente, e os filhos são crentes. Quem deve chamar os filhos para o culto doméstico? Quem deve chamar? Qual desses deve chamar a família para o culto doméstico? O homem. O homem. E na verdade, se você acha que esse texto está ficando difícil, aguarde que o capítulo 14 está chegando. Aí você achar mais difícil ainda. Agora que a gente está no 11. Vai ficar mais difícil ainda. Se você for alguém que é governado pelos desejos do seu coração, se você é governado pela filosofia que você aprendeu lá fora. Mas aí, a questão é que houve um dia que o Senhor me chamou e me salvou. Eu era escravo do pecado, eu seguia o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Eu era um daqueles que eram considerados filhos da desobediência, filhos da ira. Eu estava debaixo da ira de Deus. O pecado me escravizava e eu não tinha opção. Eu pecava contra Deus e estava condenado ao inferno. Mas por causa do amor com o qual o Senhor me amou, Ele me deu vida juntamente com Cristo e pela graça somos salvos por meio da fé. Isso foi uma obra preciosa que Deus fez na minha vida. Mas uma vida para dizer assim, até que você entregou ela para mim, essa vida era sua. Mas quando você entregou a tua vida para mim, agora já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E essa vida que você vive agora no corpo, na carne, você tem que viver pela fé e não pelo que o povo diz. E não pelo seu coração deseja. Eu posso imaginar para as mulheres, olham para os homens da célula e dizem, pelo amor de Deus, pai, eu vou ter que me submeter para esse barriga branca. O cara não estuda a Bíblia, o cara não procura crescer na fé, ele não tem atitude. E o pior, sabe o que é, gente? É que o texto literalmente está dizendo, esse homem não tem honra. Isso é o pior. Eu ficar constrangido de pensar que mulheres vão ter que me liderar, não porque elas são mais capazes do que eu. Elas vão me liderar porque eu não tenho honra. Porque se eu tivesse honra, eu ia estudar a palavra de Deus e me consagrar ao Senhor e me oferecer ao Senhor para liderar as mulheres que tem na minha igreja. Mas sabe o que as mulheres estão fazendo? Porque os homens são desonrados. É isso que o texto está dizendo. É falta de honra. É falta de caráter cristão. Isso é vergonha, queridos. Nós, homens dessa igreja, precisamos assumir a responsabilidade que Deus nos deu.
Adão cometeu um erro grave. Eva comeu o fruto primeiro que Adão, mas Romanos 6 diz que o pecado entrou através de Adão. Por que cargas d'água? Porque quando a mulher pecou, Adão estava do lado, Adão não fez nada. E Adão era o líder no jardim. Os homens desonram a Deus quando não cumprem o seu papel de liderança dentro da igreja. Os homens precisam buscar conhecimento e maturidade espiritual. As mulheres também. As mulheres vão atrás de conhecimento e muitas dessas mulheres estão indo atrás de conhecimento. Muitas dessas mulheres estão se consagrando ao Senhor. Mas nós, homens, precisamos fazer isso. Irmãs, entendam uma coisa. Pode ser difícil. E se você olha carnalmente, se você não olha através da perspectiva de Deus, você vai olhar para os homens que estão próximos a você, e isso pode causar um certo desespero ou desânimo em pensar que tais homens vão liderar você. Mas entenda uma coisa. Se você confiar no Senhor e obedecer essa ordem, esse padrão, essa linha de autoridade que Deus está estabelecendo, Deus vai cuidar de você. É Deus que vai edificar a sua vida. Sempre foi Ele desde o começo. Então deixe-me perguntar. Primeiro sobre essa interpretação que nós estamos apresentando para vocês. Há uma possibilidade que você no seu coração esteja discordando dessa interpretação por causa de algum desejo humano ou por causa de alguma influência de filosofia humana ou filosofia mundana na sua vida? Outra coisa que eu queria que você pensasse, homem, será que Deus considera você um homem de honra, que busca conhecimento e maturidade espiritual para liderar a igreja do Senhor? Para ser um dos líderes da igreja? Será que você, minha irmã, é considerada por Deus como uma mulher honrada, que de maneira discreta e confiante no Senhor, se submete à liderança dos homens da sua igreja? Paulo diz, o primeiro motivo porque a mulher deveria usar véu na igreja é porque existe uma linha de autoridade e o véu é um sinal, um símbolo disso. Uma linha de autoridade estabelecida por Deus. Cristo se submete ao Pai, o homem se submete a Cristo e a mulher se submete ao homem. Quero repetir que isso está sendo argumentado dentro do contexto da igreja. Isso é verdade no contexto do casamento? É. Mas aqui está falando no contexto da igreja. Porque o segundo motivo, eu sei que isso não vai ser confortável de ouvir, mas eu vou dizer o que o texto diz. Porque a mulher tem um propósito complementar na criação. O homem tem um primeiro propósito de existência. A mulher tem um propósito de existência complementar. Ou seja, ela foi criada por causa do homem. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha o versículo 7. Ele diz, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O segundo motivo que a mulher deveria usar o véu no tempo do apóstolo Paulo é porque na ordem da criação, no propósito da criação, o homem foi pensado primeiro, o homem foi projetado primeiro e ele foi o primeiro propósito da criação. E a mulher foi criada depois. Quando a mulher foi criada, ela foi criada depois de Deus ter feito a seguinte declaração: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que o complemente. Que o complemente. Esse é o sentido original da palavra. Se alguém quiser depois estudar Gênesis capítulo 2 e cair de cara estudando um pouquinho, se esforçando um pouquinho para pesquisar sobre a língua original no texto, você vai perceber esse detalhe do significado da palavra que aparece lá. A mulher foi criada para complementar o homem. O homem, ele possui um papel dentro da criação, e esse papel é representar Deus no domínio da criação. Quando Deus fez o homem, ele o fez à sua imagem, semelhança, é verdade, ele diz, agora domine sobre tudo o que eu criei. Foi o primeiro comando dado por Deus. E aí o apóstolo Paulo está lembrando desse fato, ele diz, olha, lembra do detalhe, as mulheres, elas existem por causa do homem, e elas existem tirada de Adão. Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e tirou de uma costela dele, fez a mulher. Então, a mulher veio do homem e foi criada por causa do homem.
Esse propósito complementar na criação é o motivo pelo qual a mulher deveria usar véu naquela época. E é o motivo pelo qual hoje a mulher deveria se submeter a uma liderança masculina dentro da igreja. Por causa deste fato. Eu sei que aqui alguns vão quebrar a cabeça por causa de um problema teológico, quando o texto diz assim: o homem foi criado à imagem e glória de Deus. E aí, então, a mulher não foi criada à imagem e glória de Deus, só o homem que foi criado à imagem e glória de Deus. Mas presta bem atenção, o texto lá em Gênesis diz assim: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Só que aqui Paulo troca o texto, ou troca a palavra, e ao invés de dizer imagem e semelhança, diz imagem e glória. O que isso quer dizer? Deus deu ao homem a responsabilidade de refletir a sua glória como líder, por causa do comando que ele deu para Adão em Gênesis capítulo 2, depois vocês podem estudar esse texto, ou Gênesis capítulo 1, pode estudar esse texto, no qual Deus diz, olha, domine sobre a terra. Deus não diz isso para a mulher, Deus diz isso para Adão. E Adão reflete essa glória de domínio sobre a terra. E a mulher, quando é criada, ela é criada para complementar o homem. Então, qual é a glória dela? A glória da mulher é apoiar o homem naquilo que o homem tem que ser. É nesse sentido que o texto diz que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Dário, mas eu não posso me admitir. Tá, mas aí você vai ter que brigar com Deus, porque foi Deus que estabeleceu isso. Você não vai discutir isso comigo. Eu estou interpretando e eu estou colocando o texto na tela para você ver. E você que está em casa está com o texto também no seu celular, na televisão para ver. Você tem que interpretar o que o texto está dizendo. O texto, Paulo está dizendo os motivos por que uma mulher deveria usar o véu. E se esse véu é de fato um sinal de autoridade, como a gente vai ler um pouco mais à frente, é um sinal de autoridade dentro da igreja, quando ela ora e profetiza, então esse é um dos motivos porque tem que submeter a liderança masculina dentro da igreja. Quando nós, homens, governamos a igreja e lideramos a igreja adequadamente, seguindo o padrão que Deus estabelece, nós estamos glorificando a Deus com isso. Quando a mulher se submete à liderança masculina, ela está glorificando a Deus com isso. Ter um papel complementar não é desonra, não é demérito. Ter um papel complementar tem honra também. Me diga uma coisa, quem é mais glorificado? Deus ou o Filho no que diz respeito à salvação? Todos nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Quem expõe a sua glória na salvação? O Pai ou o Filho? A resposta, os dois. A glória do Pai é visível, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O amor, a glória do amor de Deus é expressa na salvação. Mas quem é que se entrega voluntariamente para ser sacrificado? O Filho. E a glória do Filho é provar o seu amor entregando a sua vida. E aí, 1 de João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, e nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E aí nós devemos fazer a mesma coisa. Então, na salvação, a glória do Filho é igual à glória do Pai, mas o que é que o Filho faz? Ele se esvazia de si mesmo, embora sendo Deus, se esvazia de si mesmo e se submete ao Pai. Por isso, queridos, ter um papel complementar não é desonra e nem desmerecimento, mas é uma glorificação. Eu sei que talvez uma pergunta interessante é que se seu comportamento e aquilo que você diz destaca a glória de quem lidera você. Eu quero acreditar que você nunca falou do nosso presidente de forma pejorativa, porque você honra a sua liderança. Você nunca chamou ele de doido. Você nunca disse que ele era um maluco, porque você honra a sua liderança. Você pode discordar da liderança dele? Pode, você tem inteligência, você é capaz de avaliar, e você pode discordar da atitude dele, mas você nunca faria isso. Eu ainda não cheguei... isso. Você nunca faria isso. Você nunca se submeteria... desculpa, esse ponto bem aí está errado, depois a gente vai corrigir. Porque o ponto 3 está aparecendo na tela para você e diz assim, por seu propósito complementar na criação, mas nós já estamos no ponto 3, do versículo 10, e esse ponto 3 quer dizer, por causa da presença dos anjos.
Então, o que eu estou querendo apontar para vocês e concluir ainda, falando sobre o texto anterior, o versículo anterior, é que esse papel complementar, ou melhor, essa forma de você falar das pessoas que lideram você, como seu pai, como seu professor, como seu chefe do trabalho e como seu líder aqui dentro da igreja, deve ser policiado, porque você precisa falar neles com reverência. Você precisa falar do prefeito da cidade, do governador com reverência, porque ele foi colocado como autoridade sobre você. Você pode discordar dele, você pode fazer uma crítica à maneira como ele está liderando, mas você não pode faltar com respeito, porque é uma questão de honra. Se você falta com respeito, é como se você tirasse ou colocasse o véu. Agora sim, Paulo apresenta um terceiro motivo, e o terceiro motivo é por causa da presença dos anjos durante o culto. E no versículo 10, ele vai dizer justamente isso. No Senhor, todavia, por essa razão, ou seja, pelo fato de a mulher ter sido criada por causa do homem, e também por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Aqui é o destaque que eu queria dar. O véu ele tinha essa função, demonstrar que você se submetia à sua autoridade, que a mulher se submetia à autoridade do homem dentro da igreja. Mas ele disse que era por causa dos anjos, e eu vou ser sincero com você, eu não sei exatamente qual é o significado disso. O texto não dá muita pista, porque os anjos deveriam influenciar a decisão das mulheres de usar o véu. Alguém já chegou, deu uma chutada dos rabinos, quando os rabinos judeus, eles diziam que em Gênesis capítulo 6, o texto diz que os filhos de Deus vieram e tiveram relações com as filhas dos homens, e aí daí nasceram os gigantes, os nefilins. E então, uma interpretação rabínica diz que aqueles filhos de Deus eram anjos. Os anjos olharam para a terra e olharam para as mulheres e disseram: nossa, quanta mulher bonita, olha aquele cabelo. Eu quero me casar com ela. Aí o anjo descia e pegava a mulher e já ia para cima e já nascia filho. Essa era a interpretação rabínica. Só que não faz sentido, porque a palavra do Senhor diz que no céu nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. E outro detalhe, anjo não tem corpo. Então não faz sentido fazer a interpretação dessa forma, porque aí a conclusão que alguns tinham desse texto é dizer assim: olha, está vendo o que o texto está dizendo? Que a mulher deve usar o véu dentro da igreja na hora do culto, porque vai ter um anjo aqui andando na hora do culto, está cultuando ao Senhor aqui com a gente, ele olha para a mulher, vê o cabelo dela, se apaixona e vai para cima. Mas essa interpretação não me parece em nada razoável. A única pista que eu conheço, que eu posso dar para vocês, e é uma indicação, devo dizer que não é uma interpretação segura, mas uma indicação razoável de que é isso que o texto quer dizer, é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que quando a gente vai cultuar ao Senhor, a gente deve fazer isso com temor, porque nós estamos nos unindo. Aí ele fala, uma série de pessoas diz, inclusive aos anjos. E os anjos têm tremenda reverência diante do Senhor. Vocês lembram em Isaías capítulo 6? Quando os anjos, quando Isaías vê os anjos em adoração, eles estão cobrindo os rostos, cobrindo as mãos, cobrindo os pés, cobrindo os rostos, cobrindo os pés, e só com duas asas eles estavam voando, porque havia um certo respeito pela presença de Deus ali, e esse tipo de reverência, e a falta de reverência das mulheres, tirando o véu, feriria a reverência que os anjos desejam que tenha dentro da igreja, esperam que tenha dentro da igreja. Tudo bem. Mas o apóstolo Paulo faz uma ressalva no versículo 11 e 12. E ele vai dizer assim, só que tem um detalhe, homens. Todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E é curioso que Paulo, ele, na estrutura da frase, ele primeiro cita que a mulher não é independente, para depois dizer que o homem também não é independente da mulher. Por quê? E ele explica, pois, é uma explicação, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Então, é verdade o que a gente já argumentou lá atrás, a mulher foi criada por causa do homem, e a mulher veio do homem, veio da costela de Adão, mas depois disso, todos os outros homens que vieram de dentro da mulher. Então, nem a mulher é independente do homem, pois foi criada a partir do homem, como também o homem não é independente da mulher, porque depende dela para nascer.
E aí Paulo levanta um princípio. O princípio é que, apesar de que na igreja a liderança é masculina, o homem depende das mulheres para liderar. O homem depende das mulheres para liderar. E aí, como é que eu vou utilizar isso? Eu vou entender o seguinte, que quando eu estiver em oração, quer em casa, quer no culto doméstico, quer no encontro de célula, quer aqui no culto, eu tenho que entender que existe um momento solene ali, que eu preciso respeitar. Você já parou para pensar que enquanto eu estou pregando aqui, alguns anjos estão aqui no meio de nós? Que quando nós estávamos cantando agora há pouco, alguns anjos estavam cantando conosco. Você parou para pensar que esses anjos, quando eles estão cantando, eles têm uma tremenda reverência ao Senhor? E se nós estamos nos unindo a Ele, faz sentido que os anjos estejam sendo tão reverentes diante do Senhor e nós não? Eu queria conclamar essa igreja que começasse a desenvolver um temor santo pela presença do Senhor, na hora de cultuar ao Senhor. Cuidado, não é tentador por causa do hábito mental que nós temos agora, mas tenta se desconcentrar do que está no seu celular durante o culto. Eu quero dizer assim, quando eu digo do seu celular, é do seu celular quanto ao que está fora. Porque até na hora do culto eu uso meu celular. Porque durante o culto eu passo comandos para alguns irmãos que estão servindo na hora do culto. Às vezes eu preciso dizer, pessoal da mídia, olha, faz isso. Às vezes eu preciso dizer, sério, providencia esse relatório. E às vezes eu faço isso na hora do culto. Mas eu faço aquilo porque eu estou servindo ao Senhor como líder da igreja que sou. E eu preciso tomar decisões. E é na hora do culto que eu preciso tomar aquelas decisões. E eu uso meu celular de forma santa, de forma pura. Eu não estou pensando em coisas lá de fora. Mas é tentador, às vezes, você usar o celular na hora do culto para pensar em coisas lá de fora. Por isso é que meu clamor para que nós sejamos reverentes na hora do culto. E deixa eu dizer, nós, homens, sejamos sábios. Vamos assumir a posição de liderança dentro da igreja, mas nós não vamos ignorar que existem mulheres que são muito inteligentes, que elas conhecem a palavra de Deus e que é muito sábio procurá-las, conversar com elas antes de tomar decisões. Nós, homens, vamos assumir a decisão e nós vamos tomar decisões baseadas em nossas convicções, mas as nossas convicções podem ser mudadas por causa de mulheres sábias, inteligentes, que têm conhecimento e que estão em nosso meio. Uma dessas pessoas é a Arlene de Souza Cruz. E é interessante, estou correndo tal, meu bem, eu estou lotado de coisas para fazer, eu não vou dar conta. Esse Dário, você vai. O seu problema é porque você está tomando a decisão, eu estou dizendo uma coisa que ela me aconselhou essa semana. O problema é que você está tomando a decisão de fazer todas as coisas de uma vez. Você vai listar, se você listar as coisas que você tem que fazer e fizer uma de cada vez, você vai ter tempo para fazer tudo. Eu tenho uma mulher inteligente dentro de casa, tenho uma mulher sábia dentro de casa, e é burrice minha liderar sem conversar com ela. Tomar as decisões que eu faço em relação à igreja, eu quero fazer conversando com a Arlene e com outras mulheres inteligentes que tem aqui, mulheres com experiência, conhecimento e temor ao Senhor. Eu quero ouvir a opinião delas. Depois de ouvir as mulheres, eu, homem, tenho que formar a minha convicção. E formar a minha convicção, eu tenho que assumir o papel de liderança e dizer assim, pois vamos para cá. Você tem se preocupado em ser respeitoso com a presença de Deus no culto? Você é um homem humilde, que reconhece que precisa da ajuda de mulheres? Você é um homem que dá a devida importância às mulheres dentro da igreja? Deixe-me concluir com 3 últimos argumentos que, entendo eu, são úteis para o uso do véu e talvez não vão influenciar tanto em nossa vida hoje. A primeira coisa, mas que ainda assim eu consegui encontrar princípios importantes para a minha vida. A primeira, que é o quarto motivo, é que a conduta comum das mulheres era usar cabelo comprido. Usando as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai dizer assim, julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta, ou seja, sem véu? Aí ele diz, a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Assim, a própria natureza das coisas, aí eu gastei tempo tentando interpretar essa parte aqui, porque assim, se um homem não cortar o cabelo dele não vai crescer também igual ao da mulher? Vai. Eu sei, Evaldo, eu sei que é difícil acreditar, mas vai. Vai crescer. Se o homem não cortasse o cabelo cresceria como o da mulher. Igualzinho não, mas também ficaria grande. Alguns grandes assim, outros grandes assim.
mas ficaria grande, ficaria volumoso. Você sabe que os homens cortam o cabelo com muito mais frequência que as mulheres. Os homens cortam todo mês o cabelo, alguns mais do que isso, para não deixar o cabelo continuar crescendo. Então, quando eu vejo o texto dizendo assim, olha, porque é natural, porque a natureza das coisas ensina isso, aí eu disse, poxa, isso aqui não faz sentido. Como é que isso pode fazer sentido? E aí eu tive que gastar tempo tentando ver como se usava essa expressão em outras partes do texto e também outros irmãos que tinham estudado esse texto, o que eles pensavam a respeito. E nós chegamos à seguinte conclusão, não só eu, mas F.F. Bruce pensa da mesma forma, João Calvino pensa da mesma forma, e a ideia é que a natureza das coisas é o que é natural nas coisas. Ou seja, o que é natural nas mulheres? Elas usarem cabelo curto ou cabelo longo? O que é natural, o que é normal, o que é mais comum são as mulheres de cabelo longo. São poucas as mulheres que têm o cabelo curto. Calma, irmãs que têm cabelo curto em 2021. Fica tranquila, fica em paz, tá? Fica em paz. O apóstolo Paulo está argumentando, isso é natural. Agora, o que é natural você encontrar homens com cabelo longo? Não é natural. Então Paulo está dizendo assim, ó, por causa dessa natureza das coisas, então a mulher deve usar o véu. E aí Paulo faz uma provocação, eu não vou falar sobre isso, se você quiser ver sobre essa provocação que Paulo faz, você lê o material que eu coloquei nos grupos da igreja. Porque eu quero concluir com o último argumento do apóstolo Paulo. E o último argumento é que não é costume das igrejas daquela época as mulheres ficarem sem véu na igreja. Não, ainda estou na tela anterior. O apóstolo Paulo diz, olha, se existe gente contencioso dentro da igreja, desculpa gente, é porque eu acho que eu não fiz o slide. Então pode deixar estacionado aí. Porque o ponto é que Paulo diz assim, se alguém que quer causar briga no meio de vocês, precisa saber disso, isso é o versículo 16. Não existe esse costume na igreja do Senhor. As igrejas do Senhor não costumam as mulheres ficar sem o véu durante o culto. As mulheres usam em todas as outras igrejas. Se vocês tomarem a decisão de que aqui, a igreja, nessa igreja, as mulheres não vão usar véu, então entendam bem, é só vocês que vão fazer assim. Não é comum lá. Então Paulo apresenta isso como último argumento. O que eu posso considerar para a minha vida com esses dois últimos argumentos? Como eles podem influenciar a minha vida? E aqui eu quero que vocês pensem nessa última lição. Nós precisamos expressar nossos valores, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos que é importante, usando a linguagem cultural onde nós vivemos. E eu vou dar um exemplo para você. Eu, pastor Dário, eu não tenho dificuldade de usar uma tatuagem se eu vivesse dentro de uma comunidade onde a maioria das pessoas usam tatuagem, que isso é muito comum usar tatuagem lá. Eu não teria dificuldade para usar tatuagem nessas condições. Então, se não é pecado usar lá, por que eu não uso aqui? É porque ainda existe uma linguagem ou uma mensagem passada quando você vê alguém usando tatuagem. Ainda existe uma série de ligações com pessoas que são criminosas, com pessoas que são malandras. E isso aqui em Teresina não é tão relevante. Nas principais cidades isso não é relevante, posto que há muitas pessoas que já usam tatuagem e não vêm desses mundos. Mas se eu fosse pregar de tatuagem lá em Capitão de Campos, aí o pessoal já ia começar a achar estranho eu estar usando tatuagem. E eu criaria uma certa resistência em algumas pessoas na hora que eu fosse pregar o evangelho. E para que eu não crie resistências nas pessoas quando eu for pregar o evangelho, eu prefiro não usar tatuagem. Na igreja, aqui no Ocidente, as mulheres que querem demonstrar sua pureza, que querem demonstrar sua submissão, elas se casam usando um vestido branco e um véu. Isso é o símbolo do vestido branco e do véu, é pureza e submissão. É isso que significa aqui. Mas se uma mulher decidisse casar de branco na Índia, ela estava dizendo, eu espero que o marido morra. Porque quem usa tradicionalmente roupas brancas na Índia são mulheres que perderam os seus maridos. Você entende? Cada cultura existe uma linguagem. Aquele símbolo gera uma linguagem. E aí, então, eu preciso me adequar à linguagem da comunidade onde estou. Agora vocês entendem por que eu não faço questão que as mulheres dessa igreja usem véu. Aí as irmãs estão dizendo, graças a Deus. É porque se as irmãs usassem véu, isso não seria uma linguagem que transmitiria um sinal de autoridade. De forma nenhuma hoje. Deixe-me concluir, queridos.
se as mulheres não vão usar véu na igreja, mas elas vão respeitar a autoridade masculina dentro da igreja, elas devem fazer isso por causa da alegria de refletir a glória de Deus. Isso deve encher o coração de uma mulher. Por que eu me submeto a um homem? Porque eu quero expressar, refletir a glória do Senhor. Segundo, porque eu reconheço que o meu propósito na criação é um propósito complementar. Por isso que eu me sinto bem me submetendo a um líder masculino dentro da igreja. E por causa dos anjos. Porque eu sei que se eu me levantar contra a liderança masculina dentro da igreja, eu não vou ter a referência que os anjos possuem. Então, meus queridos, eu queria pedir a você que, no fundo do meu coração, homens dessa igreja, vocês vão amanhã, se não hoje, amanhã vocês vão mudar a vida de vocês. Vocês vão honrar o nome do Senhor, buscando a palavra de Deus. Meus adolescentes, meus jovens, vocês vão fazer isso. Vocês vão procurar o líder de vocês e vocês vão estudar. Porque eu quero que amanhã, porque eu sei que amanhã vocês serão os líderes dessa igreja. Porque eu sei que eu estou olhando para futuros pastores dessa igreja. Por isso eu quero que vocês hoje comecem a estudar as Escrituras, comecem a estudar a palavra do Senhor. Amem ao Senhor. Busquem santidade. Rompam com o pecado. Homens, façam isso. Porque as mulheres que estão nessa igreja, elas também estão buscando a Deus. E se elas estão tendo que reconhecer que os homens precisam assumir a liderança, então nós precisamos ser esses homens para elas. Irmãs, meu conselho para vocês: confie no Senhor. Confie no Senhor. Estimulem, apoiem os homens. Esposa, chegue para o seu marido. Diz: moço, vai estudar. Vai estudar. Eu não gosto de fazer aquela... Vire para o seu lado e fale para o seu marido. Agora não, fale com carinho que chegar em casa. Não, você vai falar com o jeito que eu falei, não. Eu falei igual macho. Você vai falar como uma mulher. Amor. Amor. Você não sabe quando você me alegra, quando eu te vejo estudando a palavra de Deus. Eu crio uma expectativa como você vai me abençoar. Você não sabe quando eu me alegro, quando eu te vejo orando. E eu fico imaginando como a sua vida vai me abençoar. Amor, estão precisando de líder na igreja. Chega lá e fala para o pastor: pode contar comigo. Você talvez não saiba muita coisa agora, mas como você vai cair de cara em cima dos estudos? Vai ler a palavra de Deus, vai procurar ser um homem mais maduro, um homem mais sábio. Daqui a pouco você vai assumir liderança nessa igreja. Porque eu quero que a Igreja Batista da Glória seja conhecida por alguém que é Igreja Batista da Glória, também da autoridade. Porque nós respeitamos o padrão estabelecido pelo Senhor. Ó Pai querido, eu quero pedir que o Senhor salve pessoas. Eu posso imaginar quantas pessoas que pertencem ainda ao mundo, que ainda estão perdidas em seus pecados e que precisam que o Senhor as mude e elas possam passar para o lado de cá e viver a realidade que nós vivemos, que foi planejada pelo Senhor. Mas para que elas possam passar para cá, o Senhor precisa ir lá onde elas estão. E o Espírito do Senhor precisa salvá-las. Precisa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo e gerar uma nova pessoa dentro delas. Eu peço que o Senhor faça isso na vida delas. E quanto aos homens e mulheres que estão aqui, que elas se alegrem, ó Pai, em viver o padrão de liderança que a Bíblia diz, que eles se alegrem em viver o padrão de liderança aqui dentro da igreja, que a palavra do Senhor estabeleceu. E que aí a gente possa ver em cada lar, homens assumindo a liderança espiritual. Que a gente possa ver em cada célula, homens assumindo liderança espiritual. Que a gente possa ver aqui no culto, nos ministérios, homens assumindo liderança espiritual. Para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.